Oi, tudo bem com você? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato além do normal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, não custa nada e me deixa muito feliz. E te deixa muito feliz também, porque você vai acompanhar vídeo bom, relato bom aqui nesse canal. E não se esqueça de deixar o seu joinha, porque o seu joinha faz com que outras pessoas conheçam o canal e assim faça com que o canal cresça e a gente consiga mais relatos e tenhamos mais vídeos, tá bom? E se você tiver um relato sobrenatural para me mandar, é só mandar no e-mail que está aqui embaixo e esse e-mail também sempre está em todos os vídeos lá na descrição. O título do relato de hoje é O Mistério da Casa em Mirassol. Esse relato já começa com um aviso. Cuidado ao invadir propriedades particulares, principalmente de alguém que está no além. Começou bem esse relato, hein? As consequências podem ser desastrosas. Chamo-me Gustavo e tenho 18 anos. O que vou contar aqui se passou quando eu tinha por volta de 12 anos. Eu morava em uma cidade bem pequena de São Paulo chamada Mirassol. Lá havia algumas casas abandonadas. Como eu era o menor da turma, sempre me colocavam para fazer as coisas erradas. Certa vez, um de meus amigos, que se chamava Kleber, deu a ideia de entrarmos em uma dessas tais casas abandonadas. E eu, como sempre gostei de aventuras, resolvi topar a ideia. A história dessa casa era mesmo de arrepiar. Diziam que quem morava lá era um senhor muito mal-humorado, que vivia brigando com as crianças. Eu não era dessa época. Ele morreu por volta de 2000. E eu me mudei para lá no ano seguinte. Então ele morreu no ano de 2000 e o menino mudou para lá em 2001. Ninguém nunca descobriu a causa da morte do senhor Mateus. Era como o velho se chamava. Nunca me esquecerei desse dia. Era uma tarde, quase noite já. Estava um pouco frio e ameaçava chover. O que não era muito preocupante por lá, pois a cidade era bem quente. Eu, Kleber e mais um amigo nosso, que se chamava André, estávamos prontos para entrar na casa. Para chegar até lá, tínhamos de atravessar uma mata e, como não era muito longe, logo chegamos ao local. O André só tinha tamanho, porque antes mesmo de acontecer alguma coisa, ele já estava pedindo para voltar para casa. Confesso que eu estava com um pouco de medo e fiquei com mais medo ainda depois do que vi. Quando estávamos nos aproximando da porta de entrada da casa, olhei para a janela do segundo andar e o que vi não foi nada agradável. Era a figura de um homem nos olhando fixamente, com um olhar frio e de arrepiar. Como sabia que não iriam acreditar em mim, resolvi ficar na minha e não falei nada aos dois, o que foi um erro da minha parte.
Chegamos até a porta e tentamos abri-la, mas estava fechada. O que poderia ser um sinal para sairmos de lá correndo. Mas a nossa curiosidade foi maior do que qualquer outra coisa. Vimos uma das janelas entreabertas e a forçamos um pouco. Como a casa estava fechada há muito tempo, as janelas estavam um pouco enferrujadas e duras para abrir. Finalmente conseguimos abrir um espaço em que nós três passássemos. Então pulamos a janela e entramos na casa. O Kleber havia levado algumas lanternas que pegou emprestada com o primo dele. Logo as acendemos e fomos à procura de alguma coisa que nos interessasse. O André estava com muito medo, o Kleber nem tanto. E eu já estava começando a achar que não tinha sido uma boa ideia termos ido a essa casa. E eu estava certo. Em um determinado momento, um forte barulho de coisa caindo veio do andar de cima e nós três tomamos um baita susto. Ficamos paralisados quando olhamos para a escada que dava acesso ao segundo andar. Havia um homem de aparência velha e muito branco, que parecia estar congelado. Nessa hora senti mais frio do que o normal. O homem logo começou a descer as escadas em nossa direção, e a cada degrau que descia, aumentava a velocidade de seus passos. Eu não pensei duas vezes e corri para uma porta que havia a uns 5 metros de onde estávamos. Em seguida, vieram os dois apavorados atrás de mim, gritando feito loucos. Fechamos a porta rapidamente, achando que estávamos seguros. Mas quando nós viramos, ali estava a criatura nos olhando fixamente de novo. Entrei em choque. A criatura começou a gritar para a gente sair dali imediatamente. Nós não pensamos em nada, a não ser em correr em direção à janela por onde entramos. Eu fui o primeiro a sair, me joguei para fora e corri, esquecendo-me dos outros. Quando cheguei em casa, minha mãe estava desesperada, me procurando pela vizinhança. Também pudera, já era tarde de noite. Ela me deu uma baita bronca e, obviamente, não acreditou no que tinha acontecido nas horas em que fiquei fora de casa. Mas sei bem o que vi e o que passei naquela terrível noite. Muito bom relato. Gostei bastante, achei muito interessante. E o que vocês acharam? Vocês gostaram desse relato? Vocês acharam um relato bom? Muito bom? Coloca aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. E vocês já sabem, né? Sexta-feira, às 23h59, a gente tem o nosso conto de terror. E de segunda a sexta-feira, às 18 horas, a gente tem o nosso Relatos Sobrenaturais. Um beijo, muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo relato. Tchau, tchau.